Como é que o senhor se chama? Vítor Manuel Roberto Silva. E a idade? 62 anos recentes. E a data de nascimento, já agora? 58. 1958. E o dia e o mês? 27 de 9 de 58. Certo. Estamos aqui hoje para registar uma descamisada, mas nada disto acontece sem antes a sementeira do próprio milho. Sr. Vítor, como é que, em que época do ano é que faz a sementeira? É assim, há o milho de sequeiro que se semeia no princípio de março. E o milho de regadio, que é o caso deste, que é no fim de abril, meados de abril, fim de abril. E a colheita deste milho é agora no fim de agosto, meados de setembro. Foi, por acaso, a minha mãe, quando eu nasci, andava a cartar milho no dia 27 de setembro, às 10h30 da manhã. Começou a ter dores já a apanhar o milho? Se ela não queria, ela era teimosa, não, ainda apanho mais, mas ela depois lá, vai-te lá preparar. Mas antes de secar, há ainda algumas tarefas que são necessárias. Semeia-se o milho, veio o carreiro que é com os bois, que lavra uma geira terra, que é o que eu tenho que fazer num dia, uma geira terra, que nós cultivávamos uma geira terra e era daí que semeava o carreiro, depois lavra, grada a terra e semeia o milho. O milho depois é semeado de montão e depois, na altura... Montão quer dizer? Montão é espalhado à mão. É espalhado. À mão, no centro da terra. E depois é gradado outra vez novamente para ficar mais enterrado. Algum que os patos também vão comer, com certeza. Depois daquilo é deleirado, a terra é deleirada que é depois para regar. Há aquela parte, e depois é... Deleirado quer dizer faz uma leira de milho. Leiras para regar depois. E vai ter que arrancar algum. E depois, isso é na altura da sacha, é mondado, sim. É mondar e sachado. A parte da sacha é também assim com o pessoal, como está aqui, que ajudavam-se uns aos outros, e ajudamos os outros, que é o caso de agora, eles vão-me ajudar e depois eu fico na obrigação de ir ajudá-los também a eles. Depois havia a parte de, quando chovesse, pôr o amónio, que era para o milho dar um pulinho. Depois tínhamos aquela parte de tirar a bandeira ou a ponta, como queiram chamar. Há uns já tiram da bandeira, outros chamam-lhe a ponta. Milho é semeado. Depois ganhaste isto, a parte chamam-lhe a bandeira. Que é assim, faz aqui assim isto aqui. Depois, isto é em grandes quantidades, isto depois vai secar, não é? Vai secar. Isto depois é comida para os animais. E fica espalhado na terra, num sítio de coisa, e depois é virado, depois ao fim de 8 dias é outra vez virado. As pontas e as folhas eram todas secas e aproveitadas pelos animais? As pontas eram espalhadas numa encosta, onde batesse o sol, estavam 8 dias assim, depois eram viradas novamente, que era para depois a outra parte para secar, e depois eram atadas assim, em molhos. E era depois que ia para o palheiro, que era para as ovelhas, para as cabras, para os bois. Para terem alimento durante o inverno. E a folha era precisamente igual, a folha era como nós vimos lá em baixo, que era enrolado e espetado ali e ficava a secar. Depois também fazia-se a mesma versão, era atada com um cordel e ia para o palheiro. Mais tarde era desfolhar o milho. Agora depois temos esta parte que é isto aqui, que é desfolhar o milho. Depois fazíamos assim, com 2 ou 3 folhas, punhas assim, mete-se aqui, fica assim uma manchete, aqui pendurado, que é para depois secar. Quando o milho está nesta fase já com as barbas assim negras, pretas, é quando é colhido. Este milho agora há de ficar seca, quando isto tiver mais coisa, seca. Quando secar, e tiver já mesmo assim com a parte que medimos lá em cima, é que depois colhe. Pois é quando vai fazer as camisadas. Isto vai para a parte das camisadas. E as barbas do milho? As barbas do milho, quando éramos pequeninas, fazíamos tranças, que eram as nossas bonecas. E havia quem os homens faziam bigodes. E é muito bom para fazer chá, para a bexiga. Sim. Em verde ou seco? Para as infecções urinárias. Em verde ou seco? Seco.
Depois, então, aqui, isto é a escamizada, depois juntávamos, a gente depois combinávamos todos, fazer a escamizada, ajudávamos uns aos outros, como estamos aqui a fazer agora. Esta pôs o milho e vai, agora como agora vamos pô-lo ali, a secar. Oi. Esta parte do milho fica a secar uns dias. O meu pai costumava ficar a guardar o milho de noite, não ia à cama. Porque pronto, aqui não havia eiras, era logo à borda da estrada e o milho ficava esperando em mantas comerciais e o meu pai ficava a guardar o milho de noite. Depois, depois quando estava seco, era então escarolar. Descarolado. Mas agora vamos voltar ainda ao descamisar. O descamisar era uma festa. Acabava por ser, a descamisada era uma festa para a aldeia. Era um convívio, entre famílias e vizinhos. Normalmente era feito à noite. À noite, sim. Porque não havia tempo durante o dia e era uma tarefa que se fazia bem à noite. Normalmente era iluminada com... Candeeira petróleo e a lanterna, a petróleo também. Petróleo, porque não havia luz, ainda não havia luz. E não é uma tarefa muito difícil de fazer mesmo com pouca luz. Não. É que até convinha porque naquele tempo havia mais jovens nisto. E isto era uma alegria e até porque iam com mais vontade para as camisetas porque convinha. Convinha a brincadeira. Ou seja, havia sempre as raparigas. Exatamente. Que estavam de olho no rapazito, ou o rapazito estava de olho numa rapariga. E eu depois... Aparecia as espigas do milho preto. A mãe normalmente não via aqueles olhares, não era? Era tudo brincadeira. E havia essas brincadeiras, não é? Exatamente. Era um convívio, era um convívio bastante agradável. Ajudávamos todos uns aos outros. Um dia era escamizar em casa deste amigo, no outro íamos para o outro, no dia outro, e andamos sempre assim naquela tarefa, nesta feira. Era engraçado, era bastante engraçado. Depois, haviam sempre algumas cantigas. Havia depois um bailarino no fim, que vamos assistir a isso ainda. Haviam algumas andotas. Andotas, exatamente, e via-se uns espinhos, como já viram. De vez em quando, o dono da casa e a dona da casa tinham essa tarefa, ou era um café das velhas, não é? Sim, vamos ter. Ou uma filhós, ou um vinho. Vamos ter agora. De vez em quando para matar o bicho, não é? Como se dizia. Sim. Para animar a malta. Para animar a malta, exatamente. Acho que é bom recordar esses tempos que trouxeram. Eu acho que é engraçado, isto que estamos aqui a fazer hoje. É engraçado porque faz lembrar os tempos antigos. As barbas do milho era nesta fase que se tirava para o chá ou é antes? Era antes. Mas era assim seco, assim já seco. Faziam-se coisas engraçadas com o milho, fazia-se depois assim uma trançazinha. Assim, o cabelo das bonecas, exatamente. Há uma coisa que é bastante... Há uma coisa que se fazia depois no milho, quando era as camisas ao milho, as melhores espigas de milho eram postas de parte, que era para ficar para a semente para o próximo ano. Sim. E esse milho era depois guardado numa coisa à parte, que depois só era escarrolado quando era a sementeira. Normalmente nós estamos a ter aqui grande sorte com o milho rei, mas normalmente aparecia o milho rei. O que era o milho rei? Era o milho Preto, milho preto. Aqui não há. Que aqui não há. Não há. Mas o que é que acontecia a essa pessoa que calhava o milho rei? Tinha que levar um dos rapazes se fosse uma rapariga solteira. Os rapazes eram todos aproveitados. E das camisas, aproveitava-se as mais branquinhas, Isto depois... fazia-se assim, e eram feitos os colchões. Era no final, não era nas folhas. Isto depois, as camisas depois iam... Camisadas. As camisas depois, portanto, agora ainda vamos à parte de escarrolar o milho, que já está ali algum. E depois isto daqui das camisas, isto era aproveitado. Isto era tudo desfiado, e isto era para encher os colchões de antigamente. Os colchões eram abertos uma abertura ao meio, depois eram cozidos atados com uma linhazinha, e isto era assim, estas partes assim, que se enchiam os colchões.
E durava de um ano para o outro? De quanto em quanto tempo é que se tinha que mudar? Não, e depois isto tinha que ser mexido de 8 em 8 dias, tinha que se mexer o quê? Depois ganha uma cova, fazer a cama, mexer, aquilo seria um pó enorme, não é? Sim, sim. Quem era alérgico? Puxavam-nos e puxavam-nos os colchões e lavavam. Tá? Sr. Vítor, então explique lá a situação do barulho. Do barulho O barulho é quando o milho. do som do milho. Quando o milho cantasse assim, um seco, cantar seco, é quando tem a ação de escarolar. Isso pode durar Isto agora depois uma estava. semana, depende, não é? Sim, uma semana. Depois é parte de escarolar o milho. Depois chamava novamente os amigos. Os amigos novamente, porque ainda não havia as máquinas. Por fim já havia máquinas escaroladeiras e depois. Agora, por fim, já era assim. Vai por Mas estas máquinas são mais divertidas, não é? isto é mais divertido, é mais o convívio, é mais. E depois do milho. O milho depois portanto, pagava-se do milho, tinha que se pagar a renda da terra que nós cultivávamos. Sim, sim. Por exemplo, se tivéssemos 60 alqueires de milho, por exemplo, um alqueire de milho aqui são 14 litros. Se tivéssemos 60 alqueires de milho, 40 eram para o dono da terra e o resto era para a gente. O que é que nós tirávamos mais da terra daí? Tirávamos as abóboras, o feijão verde, as pontas do milho, a folha e as camisas. As camisas também são aproveitadas. Este restante deste milho que nós ficávamos era o nosso sustento. Depois íamos às azenhas que havia lá embaixo na Ribeira da Cabreira, que já não funcionavam, e depois íamos aqui às moagens, ou o Sr. da Moagem, ou o Sr. Moita, íamos lá moer o milho. A gente moer o milho para trazer a farinha. E assim, a gente ou pagava a maquia, ou deixávamos lá milho para pagar a maquia. Nós, como éramos pobres, deixávamos o milho para trazer. Portanto, a gente, no lugar de trazer a mesma quantidade, não tínhamos deixar lá a maquia, que é para pagar o trabalho de moer o milho. Depois, dali, era a minha mãe e as outras pessoas coziam o pão, quando se casavam, era a primeira coisa que faziam, era um forno, gostava de um forno a lenha, e coziam o pão uma vez por semana, que dava porque era o sustento da casa, exatamente. Porque comer pão da padaria Não existia. não existia. Só nos dias de festa? Ou... Não, a gente não comia o pão que a gente queria, como agora. Exatamente. Agora se estragavam tanto, não estragam agora. Isso é verdade. Mais tarde a minha mãe começou a fazer, a minha mãe vendeu o pão com uma canastra em Ferreira. A minha mãe e a minha avó vendiam pão em Ferreira, a ver se ganhavam os trocos. Ganhavam, que era para comprar outros bens alimentares. A minha mãe depois começou a cozer o pão a misturar a farinha de trigo, de milho, com farinha de trigo. Pois era um pão que tinha outra qualidade, tinha outro paladar, outro sabor. E já tinham aqueles clientes certos que ficavam com o pão. Temos a sorte de ter aqui a moleira, a Dona Emília, a farinha do trigo, a farinha do milho, melhor dizendo, a farinha do milho é ou amarela ou branca. Sim. Mas esta assim deste milho nosso é de que cor? É amarela. É amarela. E desfez muito milho. Muito milho, não é? É pena já não temos a moagem. É verdade. Estamos então com esta tarefa que se chama Descarolar. a descarolar. Há várias técnicas. O Sr. Vítor tem um pau. Tira-se uma carreira de milho para aí baixo. Eu estava aqui assim, isto é mais fácil de descarolar. Já é mais fácil. Passava-se ao lado. Passava-se. Ao lado. Assim, como está aqui, já é muito mais fácil. Um só fazia esta tarefa, está a perceber? Sim, sim. E o outro era só. Essa pão não vai ser preta, olha para o caroço. E então era mais fácil. É tudo igual. É tudo igual. E há quem use O carolo. o carolo para ajudar a tirar. O carolo também tem aproveitamento, isto depois ia para o lume.
Está até ao lume. Era tudo aproveitado. Era tudo aproveitado. Depois servia para fazer brasas. O carolo. Para o lume, para acender o lume. Para até ao acender o lume. até ao lume. Sr. Vítor, depois de descarolar, o milho era limpo, com a ajuda de um crivo. Com um crivo, que era este caso, que ainda não havia outras máquinas na altura, só as grandes quitas já tinham isso, mas as pessoas do campo, no nosso caso, não tínhamos, era tudo assim. Tiravam o pó do milho o pó e alguma impureza que tivesse. Exatamente. Passado esta fase, depois ia para dentro de sacos. Dos sacos ou ia para os sacos porque vinha o homem depois de buscar a renda. Vinha o caseiro buscar a renda. O que ficava para a casa era guardado normalmente numa arca de madeira. Numa arca, sim. Normalmente, em sua casa tinha quanto milho? Nós, aquilo é o varia de ano para ano. Variava, nós tínhamos, por exemplo, 70 alqueires de milho, era tal coisa. 50 eram ir para o dono da terra e os 20 ficavam para nós. Porque pronto, era assim, pagava-se a renda assim. A parte, ainda é uma parte bastante importante, que depois de regar o milho, que era a parte de regar, as hortas eram quase todas junto aos ribeiros. Ali que nós, aos ribeiros. E então a gente fazíamos represas nos ribeiros e pagava-se uma licença hidráulica, pagava-se uma licença. Ali havia o guarda-rios, andava os ribeiros, agora não estão como agora, estava tudo limpinho e é daí que escorregava. Também íamos buscar a água, que ali uma horta que nós amanhã cultivávamos, que era o açúduco, que era lá, mas aquilo lá era complicado, porque a gente tinha que ir de madrugada, tínhamos a água, era de partilhas, mas havia alguém que se atrevia e ia regar para primeiro que nós. Isto era um bocado chato, às vezes havia confusão. Sim, havia essas confusões da partilha das águas. Hoje em dia o Sr. Vítor continua a semear milho. Eu já semeei bastante, há 5 anos semeei uma grande porção de milho, que até a minha mulher como é que vais escamizar o milho, como é que não vais escamizar? E depois eu desarrasquei-me bem, convidei os meus amigos que vinham às matanças dos porcos, disse-lhe que havia aqui um metisco e eles apareceram aqui de surpresa. E depois apanharam a surpresa que apanharam, foi mesmo escamizar milho, ficaram radiantes, porque já há muitos anos não se fazia uma coisa daquelas. Agora faço assim uma brincadeirazita destas. Compensa ainda? Compensa. Isto é mais uma tradição, porque compensar não compra, o milho é barato, relativamente barato, porque este milho agora vem todo importado e é barato, não é? O nosso milho dá muito trabalho. E então é tudo pronto, manualmente. Mas o nosso milho é diferente, o milho tradicional é diferente, é mais sim, redondo, este milho agora já não é este milho que temos aqui já não é o milho que se semeava antigamente. O milho que se semeava era o milho branco, era o milho mesmo nosso. Este milho é híbrido. Sim. Mas ainda tem o seu milho para as suas galinhas? Tenho. Já não faz a farinha? Já não faço farinha. Já mas ainda utiliza para as suas galinhas? Sim, para as galinhas. Para os animais, para as ovelhas, para essas coisas. Muito obrigado, Sr. Vítor. Obrigado a nós. Então vamos agora ao bailarico. Ou ao lanche. A cadeira para as pessoas sentarem. Quem estiver cansado. Como vem, depois no final das canizadas, punha-se a bucha, dava-se a bucha ao pessoal. Tem filhós, Tem bolos dos santos, as broas, dos santos, queijo, os enchidos, o tocinho, o chouriço. Antigamente não havia guardanapos. E os velhosos fazem sempre parte de qualquer fim de tarefa. Tanto da azeitona, como do milho, como da vindima, os velhosos vêm sempre à mesa. E isto é esta. E as broas dos santos também já se faziam também.